Tudo bem? Eu sou Robert Bandeira e quero convidar você a discutir um pouco sobre política e sociedade. Eu quero te convidar a fazer uma diferenciação entre o sistema político, o sistema eleitoral proporcional e o sistema eleitoral denominado de distritão. Quero tratar sobre esse assunto com vocês porque atualmente a gente tem ouvido muito falar numa coisa chamada reforma política. E dentre a reforma política nós estamos ouvindo falar muito de uma mudança do sistema proporcional de lista aberta, que é o nosso sistema atual, para um sistema denominado de distritão. Então, primeiramente eu quero dizer para você que o sistema proporcional ele é um sistema onde você pode votar tanto no candidato como você pode votar também no partido. Os partidos também podem se juntar em coligações, ou seja, você pode votar no candidato, você pode votar no partido ou você pode votar nos candidatos que estão em coligações. Então, a coligação no sistema proporcional, ela representa basicamente, entre aspas, o que a gente chama de um partidão, um grande partido, onde os votos serão contados ou serão atribuídos da seguinte maneira: através do que a gente chama de coeficiente eleitoral, ou seja, nós iremos pegar os votos válidos. Os votos válidos são aqueles votos que você pega, tira da totalidade dos votos os votos brancos e os votos nulos e divide os votos válidos pelo número de cadeiras. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre uma eleição para deputado federal em São Paulo, nós iremos pegar o número de votos válidos dividido por 70. Outro exemplo, ainda para deputados federais, pegar um exemplo do Piauí. Nós pegaríamos novamente os votos válidos, com exceção dos votos brancos e votos nulos, e dividiríamos pelo número de cadeiras, que aqui no Piauí é 10. Então, esses votos serão distribuídos a partir do quê? A partir do seu resultado, do seu coeficiente. A gente vai para um outro coeficiente, chamado coeficiente partidário. No coeficiente partidário, eu vou pegar o número de votos do partido ou da coligação e vou dividir pelo número de coeficiente do coeficiente eleitoral. Vamos supor que no coeficiente eleitoral atingiu 20 votos. Vou pegar um partido, por exemplo, que atingiu 100 votos. Então, no coeficiente partidário vai ficar 100 votos do partido dividido pelo coeficiente eleitoral, que foi 20 no meu exemplo. Ou seja, esse partido ou coligação, ele vai ter 5 cadeiras. Quem vai ocupar essas cadeiras? Aí onde entra o sistema no Brasil, é o sistema proporcional de lista aberta. Ou seja, o partido, antes das eleições, apresenta uma lista de candidatos. E ao apresentar essa lista de candidatos, todos estão zerados, cada um tem 0 votos. No final disso, cada candidato vai ter a sua votação. Ou seja, das 5 cadeiras do meu exemplo, quem irá ocupar essas 5 cadeiras? Você vai pegar do candidato mais votado ao menos votado, ou seja, até completar 5. No caso, os 5 mais bem votados. A lista é aberta, por quê? Porque o eleitor é o responsável por ordenar do mais votado ao menos votado. No sistema proporcional, as eleições elas se centram muito mais em campanhas partidárias e não muito no candidato. Apesar de o nosso eleitorado escolher muito mais o candidato do que o partido. Nós podemos observar ainda que no sistema proporcional existe uma maior facilidade, por exemplo, de renovação. No momento em que grandes puxadores de votos, ou seja, em um partido posso ter um candidato com muitos votos. O exemplo bem recente é o Tiririca, que ele teve praticamente 1.350.000 votos aproximadamente. Ou seja, ele se elegeu e puxou mais 3 outros candidatos. Ou seja, nas eleições em que concorreu o Tiririca, ele, com os votos dele, somado aos votos dos seus correligionários, levaram quatro candidatos, sendo que quem mais
foi preponderante nessa eleição foram os votos do Tiririca. Porque, no caso, ele vai usar somente os votos que ele necessita. O restante dos votos que ele tem vai passando para outros candidatos, ou seja, até atingir o número de cadeiras que o partido ganha. Existe ainda, se a gente observar, a questão da renovação, ela está alocada principalmente porque esses outros sujeitos que ele está puxando podem ser candidatos desconhecidos ou não. Então, a gente pode observar que, em comparação com o sistema proporcional, nós temos o sistema do distritão, que está sendo colocado, está sendo buscado, ou é uma alternativa apontada pelos representantes no momento atual. Então, o distritão ele tem uma diferenciação, ou seja, a gente passa da noção proporcional de anterior para um sistema que a gente vai chamar de majoritário, próprio do sistema das eleições para prefeito, para governador, senador e presidente. A gente pode observar que no sistema do distritão não existe mais o coeficiente eleitoral. O que vai existir agora é uma corrida por votos que ganha aqueles que têm mais votos. Ou seja, nesse momento, o município e o estado, eles viram um distrito. Por exemplo, no município, vou pegar o exemplo de Teresina, capital do Piauí. Em Teresina, nós temos uma magnitude de 29. A magnitude significa o número de cadeiras para a Câmara Municipal, nesse caso. Então, 29 cadeiras estarão em disputa. No caso do distritão, os 29 candidatos mais bem votados irão ocupar essas 29 cadeiras. Ou seja, o foco sai do partido, o foco vai agora para o candidato. Então, a eleição ela vai ficar mais personalista. Então, a gente pode observar ainda que esse sistema ele pode dificultar a renovação. Por que ele pode dificultar a renovação? Porque quem vai se dar melhor nesse sistema são os conhecidos caciques políticos. Aquelas pessoas mais conhecidas, que têm uma tarimba praticamente política, têm uma marca política construída. Ou seja, esses candidatos, eles largam na frente. E ao largar na frente, eles têm praticamente, anulam, de certa forma, a possibilidade de uma renovação maior do sistema. Ou seja, ao basear um sistema na pessoa, nós perdemos ainda uma essência da democracia, porque a democracia deve ter o foco no processo democrático e não nas pessoas. Podemos observar ainda que o distritão ele traz de diferente em relação ao sistema proporcional, é que irá desaparecer a figura do puxador de votos. O puxador de votos não vai mais existir. Ou seja, podemos observar, de certa maneira, que o distritão ele se apresenta de maneira mais fácil. Ele é mais fácil para o eleitor entender do que o sistema proporcional. Porém, o sistema proporcional ele é de maior representatividade da população, porque ele distribui esses votos. Você aproveita uma maior quantidade de votos, você não joga no lixo esses votos, não joga fora. Ao contrário do sistema do distritão, você reduz a representatividade do eleitor. Por quê? Porque você aproveita somente os votos dados nos 10 maiores eleitos para o caso, por exemplo, de uma disputa deputado federal no Piauí. Ou seja, o que é que a gente vai fazer com o restante dos votos? A gente vai descartar esse restante dos votos. Ou seja, nós observamos que o distritão ele reduz a renovação do nosso sistema, dificulta a entrada de novas pessoas, ele favorece o personalismo, e ao favorecer o personalismo, quem perde é a democracia, porque a democracia tem que ser focada nos seus processos e não nas pessoas. O distritão, ele dificulta ainda, como a gente acabou de observar, ele reduz, na verdade, a representação do eleitor. Ou seja, o distritão, de certa forma, não traz nenhum benefício direto para o eleitor, para o cidadão, mas ele se demonstra muito satisfatório, muito sedutor aos caciques políticos. Se a gente observar nesse momento que nós estamos,
de uma reforma política dentro de uma crise que a gente vive, vai favorecer quem? Vai favorecer diretamente as pessoas que estão mais preocupadas em interesses partidários, pessoais, do que realmente em interesses na nossa democracia. Então, é interessante a gente observar que a partir da análise que a gente faz do conceito, ou faz de certa forma de uma síntese de conceitos que a gente fez aqui do sistema proporcional e do distritão, é analisar o que está por trás disso. Então a gente pode observar que a escolha do distritão se dá de forma não buscando atingir ou melhorar a democracia, mas centrar as eleições na figura do candidato. Como eu coloquei anteriormente, vai favorecer pessoas mais famosas, vai favorecer pessoas denominadas de caciques políticos. Ou seja, ao invés da gente dar um passo à frente para democratizar os nossos processos, nós iremos dar um passo para trás. Ou seja, vai contribuir essa escolha ou essa definição para o distritão, vai contribuir para personalizar os processos. Com isso, a gente vai dar passos para trás em relação à nossa democracia. O importante da gente analisar ou buscar entender, mesmo que sinteticamente, que foi o meu esforço nesse vídeo, de conceitos, o exemplo do sistema do distritão e do sistema proporcional, é não só conceituar, mas buscar entender o que está por trás. Por isso, eu convido vocês a cada vez mais a pensar sobre o nosso país, a tentar entender como nossa política funciona, não somente no que a gente pode chamar de achismos, mas buscar entender a partir de conceitos, de análise, como, por exemplo, uma análise da ciência política, como através de quê? Analisando fatos políticos através de sistemas ou de passos sistemáticos, científicos, para entendermos melhor a sociedade e a nossa política. Então eu convido você a se inscrever no meu canal, para que a gente possa acompanhar. Quero saber de você sugestões de temas, quero escutar de você críticas, sugestões. Então eu peço que você possa acompanhar nosso canal e contribuir para o reforço da nossa democracia. Então, só tenho a agradecer a todos por assistir o nosso vídeo e vamos lá. Logo, logo estaremos publicando mais um outro tema.